Capítulo 21. Hidrostática. Estática dos fluidos. Massa específica μ ou densidade absoluta d. A massa específica é uma característica da substância que constitui o corpo e é obtida pelo quociente entre a massa e o volume do corpo, quando este é maciço e homogêneo. Como em nosso curso estamos interessados no estado fluido das substâncias, não admitiremos corpos ocos. Portanto, todo o volume do corpo corresponderá ao volume ocupado. As unidades de massa específica nos principais sistemas são: no Sistema Internacional, quilograma por metro cúbico; no CGS, grama por centímetro cúbico; e no FPS, libra-massa por pé cúbico. Só teremos a densidade absoluta ou massa específica se o corpo em questão for maciço e homogêneo, como no caso dos fluidos. De outra forma, o que estaremos obtendo é uma característica do corpo chamada densidade, aplicável a qualquer corpo, inclusive sólidos. Peso específico, gama. O peso específico de uma massa fluida é definido como o peso da substância contida numa unidade de volume. Assim, podemos criar uma relação entre a massa específica e o peso específico da substância. Na equação, concluímos que o peso específico é igual à massa específica vezes a aceleração da gravidade. As unidades de peso específico nos principais sistemas são: no Sistema Internacional, Newton por metro cúbico; no CGS, Dina por centímetro cúbico; e no FPS, Pound-down por pé cúbico. Pressão. Aplicável a qualquer corpo, incluindo os corpos fluidos, é o quociente entre a força normal aplicada e a área onde ela atua. As unidades de pressão nos principais sistemas são: no Sistema Internacional, Newton por metro quadrado; no CGS, Dina por centímetro quadrado; e no FPS, Pound-down por pé quadrado. Pressão medida em líquido estático. Teorema de Stevin. Imagine um líquido incompressível em repouso dentro de um recipiente representado abaixo. Vários pontos estão assinalados e podemos determinar a pressão exercida pelo líquido sobre cada um deles. A pressão sobre o ponto A será o quociente do peso do líquido acima dele e a área ocupada por ele. A equação nos permite calcular μgh. Desenvolvemos a equação de pressão sobre o ponto A em função da densidade do líquido, μ. É possível escrevê-la em função do peso específico γ. A pressão no ponto A é γ vezes h. Desta constatação, podemos fazer inúmeras considerações. A equação γh é chamada de pressão efetiva, ou seja, exclusivamente exercida pela coluna de líquido sobre o ponto A. A pressão P0, mostrada na figura, corresponde à pressão atmosférica exercida sobre a superfície livre do líquido. Das duas considerações mostradas anteriormente, podemos definir como pressão absoluta exercida sobre o ponto A soma das duas pressões, P' igual γh mais P0. Logicamente, quanto maior a profundidade de um ponto em um líquido, maior a pressão exercida sobre ele. Além da profundidade, quanto maior o peso específico do líquido, maior a pressão que ele exerce. Qualquer ponto de um líquido incompressível em repouso, na mesma horizontal, apresentará a mesma pressão. Pressão no ponto B igual a do ponto C, e a pressão do ponto D igual a do ponto E. Pressão atmosférica, experimento de Torricelli. A pressão atmosférica, logicamente, corresponde a todo o peso da coluna de ar sobre a área de um corpo ou a superfície livre de um líquido, dividido pelo valor dessa área. Até a época de Galileu, no século XVII, a existência da pressão atmosférica era desconhecida pela maioria das pessoas. Torricelli, físico italiano, contemporâneo de Galileu, realizou uma famosa experiência, que além de demonstrar que a pressão existe realmente, permitiu a determinação de seu valor. Torricelli realizou a seguinte experiência.
Encheu de mercúrio um tubo de vidro com mais ou menos 1 metro de comprimento. Em seguida, fechou a extremidade livre do tubo e o emborcou numa vasilha contendo mercúrio. Quando o dedo que vedava o tubo foi retirado, a coluna de mercúrio desceu, ficando o seu nível aproximadamente 76 centímetros acima do nível de mercúrio dentro da vasilha. Torricelli concluiu que a pressão atmosférica atuando na superfície livre do líquido do recipiente conseguia equilibrar a coluna de mercúrio. O espaço vazio sobre o mercúrio no tubo constitui a chamada câmara barométrica, onde a pressão é praticamente nula, o vácuo. Desta forma, outra unidade para a pressão é o centímetro de mercúrio, ou ainda o milímetro de mercúrio. Substituindo o mercúrio neste experimento por água, a altura da coluna que equilibraria a pressão atmosférica corresponderia a 10,3 metros, chamado de MCA, metro de coluna de água, ou ainda MMCA, milímetro de coluna de água. Outras informações importantes. Observe as tabelas. Exercício proposto número 1. Pare o filme, resolva o exercício e depois confira a resposta. Exercício proposto número 2. Pare o filme, resolva o exercício e depois confira a resposta. Muito bem, pessoal. Terminamos o estudo da primeira parte do capítulo 21 sobre estática dos fluidos. Um abraço.